Olá pessoal, Shalom, graça e paz a todos. Estou aqui para fazer mais um vídeo para o canal. Hoje eu estarei comentando sobre o texto bíblico de 1 Coríntios, capítulo 7, versículo 12, referente à seguinte temática: são palavras de Paulo ou declarações de Cristo? Sobre isso que estarei abordando nesta ocasião. Na tradução bíblica da NAA, nós temos a seguinte leitura referente a este texto bíblico que nos diz assim: aos mais, digo eu, não o Senhor. Se algum irmão tem mulher incrédula e esta consente em morar com ele, não abandone. Bem, pessoal, após aí ter feito esta leitura do texto bíblico aí, referente na tradução da NAA, eu quero aqui compartilhar com vocês algumas informações do ponto de vista gramatical e sintático referente a esta temática que eu estou abordando, uma vez que existe divisão aí nas opiniões. Alguns entendem aí que as palavras ditas por Paulo dentro dessa questão são declarações ao qual o mesmo está repetindo, que provém de Cristo. Outros entendem já e compreendem que as palavras ditas são instruções, opiniões do próprio apóstolo Paulo. Então, dito isto, nós temos aí nesta imagem o interlinear grego-português, temos a parte que está sublinhada e destacada neste texto, onde contém a seguinte leitura que nos informa dizendo assim: tois deloipois lego ego uki roquírios, onde traduzido literalmente ficou assim: e aos demais digo eu, não o Senhor. Partindo agora deste pressuposto, nós temos algumas informações gramaticais e sintáticas. Primeiramente, a expressão tois deloipois, que pode ser visto como um dativo de interesse ou destinatário, introduzindo os interlocutores da fala aos demais, conforme é traduzido. Logo após a construção lego ego, digo eu, aonde envolve uma questão interessante, onde o pronome ego, eu, não seria necessário, uma vez que o verbo lego, digo, já está na primeira pessoa do presente do indicativo ativo. Mas já que o pronome ocorre, logo se percebe que sua função sintática é enfática, ou seja, para dar ênfase na fala de Paulo, afirmando de fato que as palavras ditas, que as declarações mencionadas são dele e não declarações de Cristo. E por fim a estrutura uc roquírios, não o Senhor, que é uma elipse verbal, ou seja, o verbo leg diz está omitido, no que se entende não o Senhor diz, sendo uma estrutura aí constrativa, no que reforça as palavras ditas no discurso como sendo de fato opiniões aí e instruções de Paulo, e não declarações do Senhor Jesus Cristo. Então, já através dessas observações, pontuações aqui, destes dados informativos, fica claro e evidente que as palavras ditas, tanto aí no versículo 12, como as subsequentes que estão por vir no 13, são palavras mencionadas que provêm do próprio apóstolo Paulo, e não revelações ou declarações de Cristo. Dando sequência no assunto, quero agora compartilhar aqui com vocês alguns dados informativos de alguns comentários e também peritos aí na área da língua grega, para ver o que os mesmos dizem sobre essa temática. Começando aqui pelo comentário do Novo Testamento do ICC, nos diz o seguinte: ele quer dizer que não está repetindo os ensinamentos de Cristo, que provavelmente não disse nada sobre o assunto. Ele não quer dizer que está falando agora, não com autoridade apostólica, mas como um indivíduo em particular. Ou seja, aqui, de acordo com esse comentário, são palavras
do próprio apóstolo Paulo. Já de acordo com o comentário de Ellicott, nós temos o seguinte: eu falo, não o Senhor. O apóstolo não tem nenhuma palavra de Cristo para citar sobre este ponto, sendo uma que não surgiu durante a vida de nosso Senhor. Então nós temos aqui mais este comentário mostrando que as palavras ditas não são declarações de Cristo, mas são instruções, são opiniões do próprio apóstolo Paulo. Agora, observando o estudo das palavras de Vicente, que inclusive é um perito na área da língua grega, temos as seguintes informações. Diz para o resto, ele estava falando aos solteiros e aos casados, ambos cristãos. Pelos demais, ele se referia aos casais casados, um dos quais permanecia pagão. Eu, não o Senhor. Esses casos não estão incluídos nas declarações de Cristo. Então, aqui, através deste comentário aqui dos estudos das palavras de Vicente, como já disse de antemão, que é um estudioso da língua grega, ele também entenda aqui, mostrando claramente que não são declarações de Cristo, né? Mas antes são aí as instruções, as palavras, as opiniões do próprio apóstolo Paulo. Já na chave linguística do Novo Testamento grego, abordando sobre este texto bíblico, de 1 Coríntios capítulo 7, o versículo 12, traz a seguinte informação. Eu, Paulo, indica que ele não está repetindo o ensino de Cristo, pois não é provável que ele tenha dito alguma coisa sobre o assunto. Então, de acordo com esta obra acadêmica aqui também, feita por peritos gramáticos aí, né, especialistas da língua grega, fica evidente que Paulo não está repetindo o ensino de Cristo, mas antes os ditos aqui, as palavras mencionadas, são provenientes do próprio apóstolo Paulo, né? São opiniões, instruções dadas por ele mesmo. Aqui nesta imagem, quero compartilhar com vocês uma pequena análise através aí desta estrutura ao qual eu montei, onde contém algumas pontuações sintáticas referente à abordagem ao qual eu mencionei. Conclusão: tanto do ponto de vista destes e de outros comentaristas, que eu podia aqui também citar, mencionar, indicam que de fato essas palavras são do próprio apóstolo Paulo e não declarações de Cristo. Vale ainda aqui observar que não só foi feito esta menção por comentaristas teológicos, mas também gramáticos e estudiosos da língua grega, como aí citado, que foram Vicente, Fritz e Cleon Rogers, também, né, eles enxergam e compreendem desta forma. Então, pessoal, que eu tinha para compartilhar nesta ocasião com vocês era isto aqui, né? Trazendo aí um pouquinho destas informações referente a este assunto, que inclusive é um assunto polêmico aí, se de fato Paulo ali, quando falou, ele falou ali expressando declarações que tinha ganhado por revelação da parte de Cristo, se eram declarações de Cristo ou não, né? Ou se eram ali as opiniões, as instruções, as palavras ditas propriamente dele. E aí ficou claro e evidente, né? Tanto pelos comentários, quanto também através da sintaxe, que as palavras ditas ali, as opiniões mencionadas, são de cunho do próprio apóstolo Paulo. Então é isso, vou ficando por aqui. Deus abençoe a todos e até um próximo vídeo.